nós vamos falar sobre as últimas decisões tomadas pelo governo de São Paulo em relação à pandemia. Nós vamos conversar também, claro, sobre o cenário político, ele é uma figura importante nesse xadrez. Vamos falar sobre o próprio partido com o governador de São Paulo, João Dória. Governador, muitíssimo obrigada pela presença. O senhor nos ouve bem? Ouço bem sim, Daniela, boa tarde. Carol, boa tarde. Boa tarde a todos os assinantes da CNN. E Daniela, antes de começar a entrevista, parabéns pelo seu aniversário na data de hoje. Muito obrigada, governador, muito obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a notícia do dia, a decisão da Prefeitura de São Paulo de cancelar a organização à festa de Réveillon na Avenida Paulista. Semana passada, o senhor falou até sobre isso, o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, de Salvador, propôs ali uma aliança para tentar adiar o carnaval. A minha pergunta é, esses grandes eventos, esse calendário todo, tudo isso sujeito à pandemia da Covid-19, qual é o impacto financeiro e quando é que o senhor vê uma janela para tomada de decisão no que diz respeito a Réveillon em outras cidades e ao Carnaval no estado? Daniela, o maior impacto é a saúde, é a vida das pessoas. Não se pode olhar pelo plano econômico numa circunstância de pandemia como nós estamos. Nós temos nesse momento no Brasil 2 milhões e 12 mil pessoas infectadas, 1.296.000 que já foram salvas, mas nós temos 76.688 pessoas que foram a óbito, que perderam a vida. Em São Paulo, 19.377 mil pessoas perderam a vida e 407 mil infectados. Quem é que, em sã consciência, com juízo e com responsabilidade, promoveria um evento com 2 milhões de pessoas nas ruas diante de uma pandemia e, sobretudo, diante de um quadro tão triste quanto esse? Não há condições sanitárias, de saúde, de bom senso e, eu diria até, de espiritualidade para que fazer celebrações e comemorações num momento como este. Lembrando que a festa do Réveillon em São Paulo reúne de 2 a 2,5 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Eu apoiei a decisão do prefeito Bruno Covas de não realizar esta festividade, pelo menos no Réveillon, e sim, mais adiante, numa outra festividade, com uma outra motivação, já com a vacina. O que vai garantir imunização e a possibilidade de eventos desta grandeza, ao nosso ver, Daniela, tanto de Réveillon quanto de Carnaval, é a vacina. Enquanto nós não tivermos a vacina aplicada na população brasileira, não faz o menor sentido reunir milhões de pessoas nas ruas, seja em São Paulo, seja no Rio, Recife, Salvador, Olinda ou outras cidades, para celebrar o Carnaval. E, além disso, celebrar o quê? Diante de um quadro de uma tragédia como essa, o maior número de pessoas vitimadas na história do Brasil, não fosse pela razão sanitária, pela razão humanitária. Nós não temos o que celebrar neste momento, adiar, transferir para fazer, quando tivermos segurança da vacina e condições espirituais de celebrar, de abraçar, de beijar e de cantar. Neste momento, não. Governador João Dória, Carol Nogueira agora nessa conversa com o senhor, mais uma vez bem-vindo, boa noite. Bem, eu queria traçar com o senhor alguns assuntos que foram abordados hoje na entrevista coletiva. Entre eles, a gente acompanha aqui as fases do Plano São Paulo de reabertura e hoje a região de Piracicaba regrediu, voltou para a fase vermelha. Minha pergunta é, se há uma preocupação com uma segunda onda de contaminação por Covid-19 em São Paulo e se o Estado está preparado para uma segunda onda de contaminação? Carol, pergunta interessante, mas não se trata de uma segunda onda, trata-se do Plano São Paulo, um plano bem elaborado, aliás, elogiado pelas autoridades da saúde e da medicina, não só de São Paulo, mas do Brasil, por ser um programa heterodoxo, um programa inovador, um programa que leva em conta a evolução em áreas e regiões e cidades onde é possível evoluir com a flexibilização, outras áreas mantendo a quarentena no estágio em que ela se encontra e até, como o caso de Piracicaba, que você mencionou, regredindo, voltando atrás para proteger vidas, e neste caso, vidas da população que vive em Piracicaba e na região. Não se trata ainda de segunda onda, nem da expectativa de uma segunda onda, e sim
de um plano bem feito, bem elaborado, com base na ciência e na medicina, que pode evoluir, como tem evoluído, e se pudermos mostrar aqui o gráfico, se vocês tiverem o gráfico a mostrar aos assinantes da CNN, vale a pena para que possam perceber a região majoritária do estado está na fase laranja, há uma região na fase amarela, que é a fase mais avançada e positiva, vamos chamar assim, do Plano São Paulo, e há regiões na faixa vermelha, que é a faixa mais restritiva neste momento. Portanto, é um programa baseado na ciência, que leva em consideração os aspectos da evolução ou não do coronavírus, também a capacidade do sistema de saúde pública, sobretudo em relação às UTIs, e a análise também das questões econômicas, mas sempre tomando como referência, Carol, a medicina e a saúde e a proteção à vida dos brasileiros de São Paulo. Governador, eu vou aproveitar então que o senhor citou, eu vou tentar unir duas coisas importantes. Primeiro, eu fiz um compromisso quando falei com o seu time aí no Palácio dos Bandeirantes de que respeitaríamos a brechinha na agenda que o senhor conseguiu abrir. Então, vou pedir para a gente ir editando as perguntas e o senhor, orador experiente, também editando as respostas. Temos um cardápio aqui para passar com o senhor, mas para fechar o ciclo de... Na observação? Claro. Como hoje é o seu aniversário, nós vamos dar um tempo extra em homenagem a você. Oba, com prestígio, ótimo. Aniversariante. Ganhei presente, porque fazer pergunta para mim é presente, levar informação é presente. Governador, hoje a CNN registrou aqui, São Paulo passou a ter o maior número de casos no mundo, o estado com o maior número de casos no mundo da Covid-19. O senhor falou, o Plano São Paulo aqui na capital, por exemplo, onde estamos e acompanhamos de perto, na pele, a gente vê que a coisa está evoluindo com tranquilidade, que o sistema de saúde não foi sobrecarregado, mas esse crescimento dos casos, né, o fato da gente estar ocupando esse lugar não prestigioso nesse ranking triste, faz o senhor rever algum ponto? O que é que está faltando aí para segurar o coronavírus aqui no estado? Daniela, nós fazemos a revisão do Plano São Paulo todos os dias, diariamente. O Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19, que é composto por 19 médicos e cientistas, avalia a situação diariamente, que é a forma responsável e cuidadosa. Além disso, temos um monitoramento, o sistema inteligente de monitoramento que São Paulo introduziu. Foi o primeiro país da América Latina e um dos primeiros países do mundo a utilizar o sistema através de celulares para manter o controle de isolamento social, identificar o controle de isolamento social. Isso é feito diariamente. São Paulo tem 46 milhões de habitantes, Daniela. É uma população semelhante à população da Espanha. E o tamanho também, geograficamente, semelhante à Espanha. Então, nós temos aqui um comportamento de país. E, lamentavelmente, com uma população bastante expressiva, ao longo desses mais de 100 dias de quarentena, o número de pessoas infectadas também foi grande aqui em São Paulo. Mas de óbitos, não, nós não temos uma posição de destaque nesse triste ranking que você mencionou. São Paulo não está em posição de destaque. Em infectados, sim, mas também em pessoas que foram salvas e que foram curadas. Aqui em São Paulo, 256 mil pessoas já foram salvas no sistema público de saúde. E 82 mil pessoas, esses são os cálculos algorítmicos dos cientistas da área de saúde, foram salvas com as quarentenas. Lembrando que nós estamos na 6ª quarentena aqui em São Paulo. Estamos no caminho certo, um caminho responsável, cuidadoso, recomendando às pessoas com mais de 60 anos que, se possível, permaneçam em casa, façam isolamento social, trabalhem virtualmente, se forem pessoas até com mais de 70 anos, fiquem em casa, se protejam. Pessoas com morbidades, pessoas com doenças, portanto, devem permanecer em casa, e pessoas também com deficiência. E, obviamente, aqueles que forem sair para trabalhar, como você e Carol, sempre usarem máscara, sobretudo se estiverem em transporte coletivo ou em transporte com aplicativo, com mais de uma pessoa dentro do automóvel. Lavar as mãos constantemente, usar álcool gel, os sistemas de proteção e trabalhar naquilo que São Paulo está fazendo também, Daniela e Carol e assinantes da CNN, na vacina. Nós estamos desenvolvendo, a partir da próxima segunda-feira, dia 20, 9 mil testes
com voluntários, todos eles médicos e paramédicos, em 6 estados brasileiros, com a Coronavac, a vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan, aqui de São Paulo, e a Sinovac, o laboratório privado chinês, com sede em Beijing, na China, e é uma vacina que foi elogiada, aliás, hoje, no briefing para a imprensa, na coletiva de imprensa, pela Organização Mundial de Saúde. A CNN Internacional, inclusive, transmitiu parte dessa coletiva, pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, como uma vacina qualificada e bem avançada para a imunização da população, seja a população brasileira ou em outras partes do mundo. Apenas para completar, Daniela e Carol, essa vacina, nessa terceira fase de testes, que começa, repito, na próxima segunda-feira, dia 20, ela terá cerca de 3 meses de testes com 9.000 voluntários, todos médicos ou paramédicos necessariamente. Se os resultados forem bons, sem efeitos colaterais e sem nenhum percalço, ela provavelmente já no início de novembro estará aprovada pela Anvisa, submetida a esta terceira fase de testes e já poderá ser produzida pelo Instituto Butantan em volumes para a imunização da população brasileira. Esta é a grande notícia, essa é a boa notícia diante de uma tragédia tão grande quanto esta do coronavírus. E vale lembrar também, para ser justo, que a Fiocruz, que é uma instituição federal com base no Rio de Janeiro, também inicia neste momento o teste com 5.000 voluntários aqui no Brasil para a vacina de Oxford, que será produzida juntamente com o laboratório britânico AstraZeneca. E aí, Daniela, temos o único país do hemisfério sul do planeta com o desenvolvimento da terceira fase de testes com 2 vacinas. Ou seja, temos uma expectativa e uma esperança muito grande que ambas as vacinas superem e bem essa terceira fase de testes e possam ser produzidas e aplicadas para a imunização de brasileiros, quem sabe, se tudo correr bem, já ao final deste ano. Isso estamos falando do melhor cenário, sem interocorrências. Se houver alguma interocorrência, ou seja, efeitos colaterais que mereçam reestudos e reanálise da vacina, isso pode levar mais 30, 60 ou 90 dias. Mas no pior cenário, em março do ano que vem, já teremos a vacina aqui no Brasil. Tomara, a notícia mais esperada e aguardada, governador. Bem, só para pontuarmos nossa conversa, a gente tem exatamente o gráfico que o senhor se referia há pouco sobre o Plano São Paulo, exatamente as áreas ali delimitadas por coloração, indicando as fases de reabertura da economia. Então, já que estamos falando em reabertura da economia em São Paulo, uma pergunta, governador, que ficou após a coletiva de hoje com relação à volta às aulas no estado de São Paulo. Até então falávamos no mês de setembro, que essa seria a data provável de um retorno às aulas. Temos uma data provável? Quando os alunos voltam para a sala de aula? Milhões de estudantes aí perguntando, milhares, na verdade, aqui no estado de São Paulo, pais também preocupados. São milhões, como você falou, são mais de 3,5 milhões de jovens e crianças que estudam na rede pública no estado de São Paulo. Hoje, na coletiva de imprensa, aqui no Palácio dos Bandeirantes, o secretário de Educação, Rocieli Soares, voltou a afirmar que as aulas, se tudo continuar correndo bem, voltarão no dia 8 de setembro. Portanto, até o presente momento, Carol, está mantida a data do dia 8 de setembro para o retorno às aulas na rede pública no estado de São Paulo. Por que eu menciono está mantida por enquanto? Porque nós vamos avaliar no Plano São Paulo a evolução das fases. Conforme vocês acabaram de mostrar, se nós estivermos na fase amarela, na maior parte do estado de São Paulo, ou que Deus permita, em todo o estado de São Paulo, nós poderemos, já 15 dias antes do dia 8 de setembro, reconfirmar que, de fato, no dia 8 de setembro, as aulas recomeçarão. Mas só faremos isso diante do acompanhamento diário e semanal da evolução do Plano São Paulo e, obviamente, do sistema que garanta proteção à saúde e à vida de alunos, professores e servidores na rede pública de ensino em São Paulo. Carol. Governador, vou avançar aqui um pouco. A gente falou bastante de coronavírus. Quero seguir aqui, falar um pouco de política, relacionando, claro, com o que
a preocupação que a pandemia traz para a gente, que é permanente, né? Houve uma forte polêmica ao longo dessa semana por conta de um comentário feito pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo, durante uma live com especialistas, inclusive Luiz Henrique Mandetta da Saúde estava lá, e Gilmar Mendes criticou a militarização do Ministério da Saúde, disse que as Forças Armadas estavam se associando a um genocídio. O país tem mais de 76 mil vítimas da Covid-19. Eu quero saber como é que o senhor avalia a passagem agora já aí mais de 2 meses à frente do Ministério da Saúde, General Pazuello. O senhor acha que os resultados podem ser, de fato, creditados aí, cobrados a ele ou ao governo federal? Daniela, eu tenho que ser mais do que tudo justo e ser republicano também. O ministro interino, Eduardo Pazuello, tem sido bastante correto, não só com o governo de São Paulo, como, pelo que sei, com a maioria dos governos estaduais, através das suas secretarias de saúde. Ele tem atendido as demandas, as solicitações, além de praticado conferências e encontros virtuais com a maioria dos secretários da saúde dos governos estaduais. E aqui em São Paulo foi assim. Ele atendeu corretamente naquilo que prometeu e naquilo que estabeleceu como compromisso do Ministério, com respiradores, com EPIs, com a qualificação de leitos na rede privada, de hospitais privados. Foi extremamente correto aqui conosco. Então, eu tenho que ter o sentimento de justiça e não de estabelecer aqui uma estigmatização de ordem política ou de ordem partidária, ou mesmo no sentido de militarização, e com isso condenar o ministro. Ele, com São Paulo, e volto a repetir, com alguns governos com os quais, pelos governadores, tenho falado, ele foi extremamente correto, Daniela. Perfeito. Governador, ontem tivemos a oportunidade de conversar com o Geraldo Alckmin. Eu fiz uma pergunta que agora tomo a liberdade de fazer ao senhor. Relembrei com o Geraldo Alckmin a troca de críticas entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro no início do combate à pandemia do novo coronavírus. Na sua avaliação, até que ponto essa relação não muito amistosa comprometeu o enfrentamento da Covid-19? Isso atrapalhou de alguma forma? E vou um pouco adiante. Há quem fale numa mudança de tom de Jair Bolsonaro nesse momento. O senhor acredita nisso? Carol, a mudança de tom não foi nosso, aliás, nem meu, nem dos outros 26 governadores. Todos eles praticaram corretamente aquilo que a Organização Mundial de Saúde determinou. Todos fizeram a quarentena, todos orientaram correta e adequadamente as suas populações para o isolamento social, o distanciamento social, não adotaram o uso indiscriminado da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Todos tomaram medidas cautelosas em relação aos seus respectivos estados. Quem adotou uma posição de distanciamento, infelizmente, foi o presidente da República, Jair Bolsonaro, por razões que vocês já debateram e discorreram aqui várias vezes. Esses últimos dias, com o presidente, eu diria, em quarentena e em isolamento, no Palácio do Alvorada, o país vive um período de calma. Tomara que continue, independentemente, eu desejo que ele se recupere, logicamente, que ele saia da quarentena e se recupere da Covid-19 e que tenha, talvez, por conta desta experiência, eu diria, de reflexão no Palácio do Alvorada, a consciência de que o país precisa de paz, entendimento, harmonia, diálogo. É isso que todos nós desejamos. Os governadores, com certeza, todos eles desejam, estão abertos ao diálogo. E eu acredito também que a maioria da população, Daniela e Carol, também espera e deseja isso de um presidente da República, que seja menos partidário, menos vinculado a ideologias, menos monitorado por um pequeno grupo do gabinete do ódio e pratique o amor, a compaixão, o entendimento de que deve governar toda a nação e não apenas aqueles que lhe oferecem apoio e lhe oferecem elogios. Governar para todos os brasileiros. Governadora, já que Carol falou do ex-governador Geraldo Alckmin, bom, o senhor sabe, ele ontem foi indiciado pela Polícia Federal por doações que não teriam sido contabilizadas
doações eleitorais nas campanhas de 2010 e de 2014. Ele falou aqui à CNN ontem, eu gostaria que o senhor também, eu vi que o senhor publicou uma mensagem nas redes sociais, gostaria de ouvi-lo a respeito desse indiciamento, que ocorre aí também dias após uma busca e apreensão na casa de José Serra. Então, vou resumir. Sobre o caso específico de Alckmin, se o senhor vê politização da Lava Jato, que foi algo mencionado por vários colegas do senhor da política. Daniela, eu ontem postei uma mensagem de solidariedade ao ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, na certeza e na convicção de que ele saberá esclarecer todos os pontos apontados neste relatório, que foi publicado ontem nos jornais e foi avaliado também pela CNN. E Geraldo Alckmin tem uma vida modesta, eu sou testemunha da sua modéstia, da forma simples de vida que sempre teve e manteve durante o período em que governou o estado de São Paulo, por 12 anos, e agora também após o período como governador do estado de São Paulo, um homem de hábitos simples, de vida simples e de patrimônio simples. Portanto, eu confio na sua postura e na sua trajetória de vida, que sempre foi pautada pela decência e pela honestidade. Eu sei que ele saberá responder de forma adequada, com tranquilidade e paz de espírito. Governador. Lava Jato, o senhor ignorou solenemente a minha segunda parte da pergunta. O senhor acha que há nesse momento uma tentativa de recalibrar, de mostrar aí talvez a amplitude da ação da Operação Lava Jato? Eu não respondi porque eu não vejo uma ação deliberada da Operação Lava Jato contra este ou contra aquele. Eu sempre fui um defensor, você sabe disso, da Operação Lava Jato. Defendi no tempo em que tínhamos Sérgio Moro como juiz e continuo a defender, mesmo sem Sérgio Moro à frente da Operação Lava Jato, que todas as investigações sejam feitas, sejam concluídas, mas que não haja julgamento precipitado, que todos tenham direito ao julgamento correto e depois a justiça dirá aqueles que têm culpa e os que não têm. Governador, é cedo para falarmos no futuro político de João Dória? E até aproveito, já que a Daniela trouxe para a gente os nomes de Geraldo Alckmin e José Serra nessas operações, se isso de alguma forma poderia comprometer o futuro político de João Dória, já que pertence ao mesmo partido? Carol, primeiro não, eu não vejo comprometimento, até porque vou fazer novamente a ressalva. Nem Geraldo Alckmin, nem José Serra estão condenados. Há uma investigação em curso e tenho convicção de que ambos saberão responder de forma plena, serena e completa para terem as suas isenções. Portanto, não há nada o que temer. Depois temos uma longa distância até 2022, Carol. Neste momento, eu, como governador do estado de São Paulo, tenho que estar concentrado e focado em proteger vidas, em proteger a saúde dos brasileiros que vivem aqui em São Paulo, para que tenham proteção e tenham uma liderança adequada, amparada na ciência e na saúde, para adotar os procedimentos corretos, como temos feito aqui nesta quarentena inteligente, diferenciada do Plano São Paulo, que protege vidas, protege pessoas, mas também protege a economia e permite que muitos setores da economia estejam trabalhando dentro de protocolos de saúde para garantir empregos e garantir renda. 2022, Carol, em 2022. Governador, então vamos falar de 2020, porque apesar desse cenário, nós temos eleição aqui no final do ano. Qual vai ser o seu envolvimento e o papel na eleição, na disputa aqui pela capital, que o senhor governou antes de migrar para o governo do estado? O senhor vai participar da campanha de Bruno Covas? Como? Daniela, você, como boa analista, boa jornalista e acompanha muito política e vida pública, sabe que eu não frequento muros. Aliás, não gosto de muros. Eu tenho posições e posições muito claras. E foi graças a essas posições claras que venci as eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2016, com Bruno Covas como meu vice, e venci o PT. Venci o Partido dos Trabalhadores, com Fernando Haddad, então prefeito da capital de São Paulo. Lula, que fazia campanha, naquele momento ele não estava em prisão, fazia campanha para Fernando Haddad. E toda uma frente de partidos de esquerda que apoiavam o então prefeito da capital de São Paulo. E venci no primeiro turno. Pela primeira vez em 28 anos, um candidato vence uma eleição em um único turno. Aliás, até aqui foi o único a fazer isso.
e mantive uma relação republicana com o prefeito Fernando Haddad depois de vencer a eleição. Não o estigmatizei, não o ataquei, não o vilipendiei o mandato que ele cumpriu. Mantivemos relações republicanas, democráticas e corretas de diálogo e de transição também, como você, como boa jornalista, naquela época ainda não tínhamos a CNN, pôde acompanhar. E agora, nas eleições municipais, eu estou apoiando decidido e fortemente Bruno Covas para a reeleição em São Paulo e convencido de que ele será reeleito prefeito da capital de São Paulo. Bruno vai fazer 40 anos, jovem, dedicado, honesto, decente, agora já experiente também na gestão pública, tendo cumprido quase 2 anos como prefeito da capital de São Paulo, prosseguirá o seu trabalho, a meu ver, com muita eficiência, protegendo os mais pobres, ajudando o desenvolvimento econômico da cidade, reorganizando a urbanidade da cidade de São Paulo e fazendo uma disputa correta, republicana e adequada com outros candidatos que disputarão a Prefeitura de São Paulo. Mas o meu apoio é explícito ao Bruno Covas, como também a outros candidatos que, em outros municípios do estado de São Paulo, disputarão as prefeituras locais. Perfeito, governador, nós somos no limite aqui, 40 segundos para encerrar o jornal. Agradeço muitíssimo a participação do senhor no CNN 360. Obrigada por ter respondido a todas as perguntas. Desejo um ótimo trabalho, muito boa sorte para o senhor e até a próxima. Portas abertas. Carol, Daniela, muito obrigado. Desejo a vocês também uma boa noite, um bom final de semana e celebração em casa, obviamente sem máscara, mas uma celebração, neste caso, modesta, Daniela, para você no seu aniversário. Parabéns mais uma vez. E muito obrigado a todos que da CNN nos acompanham nesse momento e a todos desejam também paz, proteção e um bom final de semana.